Muito resumidamente, os objetivos deste vídeo são desmistificar um bocado aquela noção que toda a gente tem, que é senso comum, que a dieta é uma coisa muito restritiva, muito difícil de cumprir, muito chata, e que nos leva grande parte das vezes a desistir antes de começar até. As dietas que nós estamos habituados a ouvir falar e que se calhar até já tentámos cumprir, são dietas restritivas, são dietas que nos obrigam a comer comidas que nós grande parte das vezes não gostamos, comidas que não são saborosas, e isso faz efetivamente com que nós não consigamos ter a força de vontade necessária para levar a cabo a dieta e conseguir o nosso objetivo. A grande maioria de nós, se calhar, já tentou levar a cabo uma dieta passada por um profissional, uma dieta nutricionista, e se calhar até conseguiu cumprir durante algum tempo, mas inevitavelmente chega a altura em que nós deitamos a toalha ao chão. E isso acontece porque estamos a comer coisas das quais não gostamos, muitas vezes estamos limitados a uma ou duas opções por refeição. Ao pequeno almoço podemos comer bolacha de arroz com fiambre de peru, da marca XPTO. Depois ao almoço podemos comer pescado ou podemos comer bife grelhado com arroz branco. São coisas que não nos satisfazem. E não é só isso, muitas vezes nós temos de sair da rotina por algo imprevisto que possa acontecer. Temos um jantar fora, temos um almoço, temos um lanche com amigos, e não é fácil chegarmos a esses sítios e conseguirmos arranjar a alimentação, arranjar a comida que nos foi passada pelo nutricionista. E isso faz com que nós tenhamos saído da dieta. Associado também a essas dietas mais convencionais ou mais usuais, digamos assim, estão também uma série de mitos que através dos estudos mais recentes têm sido completamente desmistificados, como por exemplo a necessidade de comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo. Se não o fizermos vamos estar a engordar. O facto de cortar os hidratos de carbono. A partir das 6 da tarde não podemos comer hidratos, porque senão o nosso corpo vai guardar os hidratos como gordura. Portanto, são coisas que nós sempre ouvimos falar, mas que hoje em dia já não fazem sentido. Já há estudos a provar o contrário, e há exemplos de pessoas que não seguem essas ditas regras e têm resultados à mesma, ou até eventualmente melhores. Outra coisa que as dietas normais sempre referem é a importância do pequeno almoço, como sendo uma das refeições mais importantes do dia, porque é a primeira e que tem de ser muito reforçada, porque o corpo não tem alimentos há bastantes horas, e isso está completamente posto de parte com práticas como, por exemplo, o jejum intermitente, em que uma pessoa apenas come durante uma janela temporária de 8 horas, por exemplo. Há vários protocolos, mas o mais comum é este. Portanto, a pessoa está até ao meio-dia, até à 1, até às 2 sem comer, e depois come ali numa janela de 8 horas e tem resultados excelentes. Portanto, há uma série de ideias pré-concebidas que nós temos que têm vindo a cair por terra. E isso é excelente, porque nós conseguimos hoje em dia fazer um tipo de dieta muito mais fácil, muito mais agradável e benéfico para nós, sem nos restringirmos tanto, sem termos de estar sempre a olhar para o relógio, sem comer coisas que não nos dizem nada, e conseguimos fazer isso com resultados até melhores do que as dietas que entre aspas, nos obrigavam a fazer. Nos dias de hoje existem vários tipos de dietas e não existe uma dieta melhor que a outra. A dieta melhor é aquela que resulta connosco, e é aquela dieta que nós conseguimos cumprir durante mais tempo. Isso é o princípio base. Aquilo que eu vos vou falar aqui hoje é uma dieta que se chama dieta flexível, que é, a meu ver, a dieta mais fácil de se cumprir, que tem resultados excelentes e é muito menos invasiva do que todas as outras. Não é certamente a única dieta que funciona, obviamente que não. Aliás, as dietas mais antigas, mais comuns, funcionavam. Por exemplo, há imensos casos de pessoas que perdem 10, 20 quilos num mês a fazer uma dieta onde restringem os hidratos de carbono, onde não comem hidratos de carbono à noite, comem 3 em 3 horas, tomam um pequeno almoço. Portanto, esse tipo de dietas funciona.
Mas funciona, não é por se comer de 3 em 3 horas, não é por se cortar carboidratos, não é por nada disso. Funciona pelo princípio básico do balanço calórico. Já vos vou explicar mais à frente. O problema é que se calhar este tipo de a dieta convencional resulta, mas a pessoa acaba por perder muito peso, mas não é peso de massa gorda. Acaba por perder gordura, sim, mas perde muita massa magra também. E uma das preocupações que normalmente existe em pessoas que seguem dieta flexível é manter a massa magra ao máximo. Portanto, se calhar não é uma dieta. Se querem uma dieta de perder 10 ou 20 quilos no mês, a dieta flexível não é dieta indicada. Porque é uma dieta mais progressiva, mais gradual, mas que foca principalmente na perda de gordura. Portanto, é uma perda mais demorada, porque o nosso corpo tem limite de gordura que consegue perder num determinado tempo. Não conseguimos perder 20 kg de gordura no mês, nem 10 kg de gordura no mês, nem pouco mais ou menos. Portanto, o peso é apenas um valor, é um valor numérico, e não acredito que alguém queira perder massa magra. Não interessa sequer ao nosso organismo. Finalizando o tema das dietas convencionais, resultam sim, durante um período de tempo até se pode perder imenso peso. O problema é que esse peso não é aquilo que nos interessa perder grande parte das vezes. Para além disso, as dietas baseiam-se muito no corte de hidratos de carbono, que nos tiram a força. Se andamos no ginásio, tiram-nos a vontade de treinar, afetam a nossa progressão. E como são muito restritivas, nós vamos conseguir cumprir aquilo durante uma semana, 2, um mês, 2, mas não vamos conseguir cumprir mais que isso. Quase certeza, grande parte das pessoas não consegue cumprir mais que isso, porque é insustentável. E o que nós queremos é que a nossa vida defina a dieta, e não o contrário. Não queremos viver de acordo com uma dieta. Não vai ser a dieta que me vai impedir de socializar com os meus amigos. Não nos interessa para nada uma dieta que nos impeça de socializar, de jantar fora, de fazer o que queremos. É com esse objetivo que surge a dieta flexível. É uma dieta mais recente, já bastante popular nos Estados Unidos e no Brasil, e que, tal como o nome indica, nos permite ter um estilo de vida muito mais flexível do que com outros tipos de dietas. Em que é que assenta e quais são os princípios básicos da dieta flexível? A dieta flexível assenta no balanço calórico, como todas as dietas. Ao final do dia, se nós tivermos consumido mais calorias do que aquelas que gastamos, vamos engordar. Se tivermos consumido menos, vamos emagrecer. Não há volta a dar. Isto é lei. E todas as dietas têm por base este princípio. Por mais escondido que ele esteja, o facto de vos dizerem para não comerem hidratos a partir das 6 da tarde, ou à noite, ou o que for, o que é que vai fazer? Vai fazer com que vocês poupem umas calorias. Porque se calhar, em vez de comerem um bife com batatas fritas e arroz e não sei o quê, não comem. Vão comer um bife com brócolos. E qual é que é a diferença dos brócolos ou da salada? São muito menos calóricas do que as batatas fritas, ou a batata cozida, ou qualquer tipo de hidrato de carbono. Porque os legumes, apesar de serem hidratos de carbono também, são muito menos calóricos do que a batata, do que o arroz, do que a massa. Portanto, logo aí, o que nós estamos a fazer é poupar, vamos deixar de gastar calorias. Portanto, as pessoas, sem se aperceberem, grande parte delas, o que vão estar a fazer é consumir menos calorias no dia. Só com essa alteraçãozinha de, ok, ao jantar não vou comer hidratos. Portanto, todo o tipo de dietas assenta no balanço calórico. Todo. E é isso que faz uma pessoa engordar ou emagrecer. Grande parte das pessoas faz dieta para emagrecer, mas também existe o outro lado, portanto, as pessoas que fazem a dieta para ganhar peso. E o balanço calórico é, sem qualquer tipo de dúvida, o que rege e o que define o sucesso ou insucesso de uma dieta. No caso da dieta flexível, esqueçam o horário para comer. Não é preciso comer 3 em 3 horas, isso não vai afetar em nada o nosso metabolismo. Não é preciso tomar um pequeno almoço reforçado, se quisermos até podemos não o tomar. Não temos restrições de alimentos, não existem alimentos bons nem alimentos maus. Quando uma pessoa está em dieta tem sempre aquela sensação de não posso comer doces porque os doces engordam, não posso comer salgados porque os salgados são fritos e também engordam.
posso comer enchidos, não posso comer pizza, não posso comer o que for. Só posso comer coisas muito saudáveis, entre aspas, coisas muito densas, de volume, coisas verdes, e não posso comer coisas que eu gosto efetivamente de comer, porque essas coisas vão me engordar. E uma das coisas que está completamente desmistificada hoje em dia é que não há alimentos que engordam, nem alimentos que emagrecem. Existem alimentos mais calóricos e alimentos menos calóricos. E no final do dia, se nós tivermos consumido mais calorias do que aquelas que efetivamente gastamos no nosso dia-a-dia, vamos engordar. Portanto, há alimentos que são mais calóricos, portanto, a possibilidade de nós ultrapassarmos o nosso gasto calórico diário ao comermos muitos desses alimentos é maior do que a probabilidade de ultrapassarmos o nosso gasto calórico diário comendo saladas. Isso é óbvio. Agora, não há alimentos que engordem, nem há alimentos que emagreçam. Isso é um mito. Portanto, na dieta flexível podemos comer aquilo que quisermos, os alimentos que mais gostamos, podemos comer queijo, podemos comer pizza, podemos comer hambúrguer, podemos comer tudo o que queremos. É uma dieta que se preocupa, como também já disse há pouco, em perder apenas massa, em que as pessoas percam apenas massa gorda, quando efetivamente estão numa dieta de redução de peso. A dieta flexível assenta na manutenção ao máximo de massa magra, e daí se calhar o facto de não ser uma dieta tão rápida, uma pessoa não perde peso de um dia para o outro, não perde 5 kg por semana, nem nada disso, porque efetivamente se preocupa na manutenção da massa muscular. Não temos preocupações com horários, não temos de ficar preocupados porque tínhamos planeado comer aquele lanche às 4 da tarde e afinal são 6 horas e ainda não consegui comer. Não há nada disso. Nós no limite poderíamos comer todas as nossas calorias diárias à noite, que isso não ia afetar os nossos resultados se nós nos mantivéssemos abaixo do gasto calórico caso o nosso objetivo fosse emagrecer, ou acima caso fosse engordar. Conseguimos inserir os alimentos que gostamos no nosso dia-a-dia, desde que seja com moderação e desde que encaixem nos nossos valores. Mas à frente já vos explico como é que esse processo funciona. Para além disso, temos a vantagem de ter aquilo que noutras dietas é chamado dia do lixo. Na dieta flexível não é bem dia do lixo, é um dia em que estamos mais à vontade, porque temos ali um plafond extra de calorias para gastar nesse tal dia específico. E como é que nós conseguimos isto? Como é que funciona efetivamente este processo de calorias, de déficit ou superávit calórico? Funciona da simples maneira. Existem na alimentação 3 macronutrientes, que são a proteína, os hidratos de carbono e a gordura. São esses mesmos macronutrientes que vão formar as calorias. Cada grama de um macronutriente tem um X número de calorias associadas. Por exemplo, no caso da proteína, cada grama de proteína tem 4 calorias. Cada grama de hidratos tem 4 calorias também. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Portanto, a gordura é o macronutriente mais calórico de todos. Paralelamente a estes 3, temos também o álcool, que tem 7 calorias por cada grama. Mas vamos deixar o álcool aqui um bocado de parte, por não ser muito importante nesta fase. Aquilo que é feito na dieta flexível é, de acordo com o peso de cada um, com a altura, com a idade e com a atividade diária que tem, se tem um trabalho de secretário ou se tem um trabalho que exige alguma atividade física, tendo em conta o tempo que treina por semana, quer seja um treino de ginásio, quer seja um treino de crossfit, de corrida, de futebol, quanto tempo é que treina por semana. Portanto, e vamos tentar calcular o gasto calórico dessa pessoa numa semana normal. O que é que isso nos vai dar? Vai-nos dar o número de calorias diário que a pessoa precisa de ingerir para não ganhar nem perder peso. E depois é a partir daí que ou damos o corte nas calorias para a pessoa começar a perder peso, ou aumentamos a ingestão calórica para que ela ganhe peso. E agora surge a questão, então isto é tudo assim tão fácil, eu só preciso contar as calorias, não tenho que contar macronutrientes nenhuns. Só que não é efetivamente assim, porque é completamente diferente nós comermos as calorias que nós temos para gastar, comermos em hidratos de carbono e a gordura, por exemplo, e comermos em proteína.
a maneira como o nosso corpo absorve os nutrientes é completamente diferente. Por isso é que é fundamental a divisão por macronutriente: proteína, gordura e hidratos de carbono. Portanto, aquilo que é dado a uma pessoa que está a iniciar a dieta flexível é um valor diário em gramas de proteína, um valor diário em gramas de hidratos e um valor diário em gramas de gordura. E a pessoa o que vai fazer é garantir que chega ao final do dia e que cumpriu aquelas metas. Imaginemos que a pessoa tem 200 gramas de proteína para consumir diariamente, tem 60 gramas de gordura e tem 300 gramas de hidratos. Ela tem de chegar ao fim do dia e garantir, ok, cumpri a minha meta de proteínas, cumpri a minha meta de hidratos e cumpri a minha meta de gordura. E para além disso, temos outra meta a cumprir, que não é um valor fixo, portanto é uma meta um bocado mais flexível, não é um valor fixo, mas que é bastante importante, que é uma meta de fibras. Portanto, alguns hidratos de carbono têm uma quantidade bastante grande de fibras. E nós precisamos, para a regulação intestinal, precisamos de ter no nosso consumo diário um certo valor de fibras. Portanto, e no final do dia é preciso garantir, para além dos 3 macronutrientes, garantir que terminamos o dia dentro do intervalo de fibras também. E pronto, linhas muito gerais, são estes os princípios da dieta flexível. Agora, o que é preciso para começar? É preciso uma balança corporal para nós conseguirmos medir o progresso. Temos de nos pesar diariamente e vamos precisar também de uma fita métrica, porque o peso não é um indicador muito fiável. Quando começarmos a pesar diariamente, vamos perceber que há um dia que o peso sobe 500 gramas, no dia a seguir baixa 600, depois volta a subir 100. Portanto, há ali uma série de oscilações que são explicadas podem ser explicadas por retenção, podem ser explicadas por uma pesagem a uma diferente hora do dia, podem ser explicadas pelo facto de termos comido um bocado mais tarde, até mais tarde no dia anterior. Portanto, coisas que não têm importância, mas que vão refletir na balança. E para conseguirmos ter uma medição mais fiável, para além do peso, vamos medir também todas as semanas, uma vez por semana é suficiente, vamos medir o perímetro abdominal, portanto, à volta do umbigo, medir os centímetros que temos de perímetro abdominal. No caso das raparigas, também é importante medir o perímetro da coxa, porque também é um sítio onde é normal acumularem mais gordura. Precisamos ainda de uma balança de comida, portanto, uma balança digital, para conseguirmos pesar a comida. É essencial que nós pesemos aquilo que comemos, porque é completamente diferente comermos 150 gramas de bife de vaca ou comermos 200. E quem diz bife de vaca diz outra coisa qualquer. Portanto, os valores nutricionais de um alimento têm em conta o seu peso. Portanto, 100 gramas de um alimento tem um determinado número de proteínas, de gorduras e de hidratos, enquanto que outro peso qualquer já tem valores completamente diferentes. Portanto, nós temos de salvaguardar isto e temos de saber exatamente o que é que estamos a ingerir e que quantidade estamos a ingerir para conseguirmos fazer o cálculo e ao final do dia temos a certeza que cumprimos o nosso objetivo, que se ficamos aquém ou ficamos acima, caso seja esse o nosso objetivo. Para nos ajudar nisto tudo, temos uma aplicação, existem várias, mas a que eu uso e que recomendo chama-se MyFitnessPal. É uma aplicação que existe tanto para Android como para iOS e que nos ajuda a fazer o tracking de tudo aquilo que nós comemos diariamente. Portanto, temos um diário dividido por secções, por refeições. Temos o pequeno almoço, temos o lanche, até podemos adicionar refeições caso seja necessário. E tudo o que comemos vamos apontando na aplicação. A aplicação vai-nos permitir chegar ao fim do dia e saber exatamente quantas gramas de gordura é que consumimos, quantas gramas de proteína, quantas gramas de hidratos e de fibra. Esta aplicação é essencial porque sem ela é-nos impossível saber a quantas andamos, digamos assim. O que é que a aplicação permite? Permite o tal registro diário de tudo aquilo que comemos. E aqui temos 3 maneiras de inserir os alimentos que comemos na aplicação. A aplicação tem uma base de dados aberta, portanto qualquer pessoa pode adicionar um alimento. Imaginemos que eu costumo comer um tipo de bolo e sou eu que faço o bolo, portanto eu sei exatamente
quais são as calorias, os hidratos, as proteínas e a gordura daquele bolo, porque sei o que é que o bolo leva, sei a receita. Portanto, posso adicionar chamo-lhe bolo XPTO, gravo na aplicação e sempre que for preciso, vou lá e adiciono o bolo XPTO e já sei que tem aqueles valores corretos. Essa é uma das maneiras de adicionarmos um alimento à aplicação. Podemos ser nós, se soubermos o que é a composição nutricional do alimento, podemos ser nós a adicioná-lo. Outra hipótese é pesquisar. Portanto, para além de adicionarmos um alimento, podemos pesquisar outros alimentos que existem já na base de dados da aplicação. E aqui é preciso ter um bocado de cuidado, porque como a aplicação é uma base de dados aberta, qualquer pessoa pode adicionar um alimento, o que faz com que nós corremos o risco de acabar por adicionar um alimento que tem valores nutricionais errados. E esta é uma das situações em que eu vos posso ajudar e que vos posso corrigir erros que vão acontecer de certeza. E a terceira hipótese de adicionarmos um alimento é através do código de barras. Podemos fazer um scan diretamente na embalagem do produto e a aplicação vai buscar os valores que estão presentes na embalagem. Aqui também nem sempre é 100% correto. Precisamos fazer sempre uma dupla verificação, porque muitas vezes ou a informação nutricional dos alimentos muda ao longo do tempo, ou quem adicionou aquele alimento e fez a ligação ao código de barras não o fez da maneira correta. Portanto, há aqui algumas nuances. Esta é uma aplicação bastante completa, que nos permite tirar fotografias a nós próprios e guardarmos o peso naquele dia, guardarmos o nosso perímetro abdominal e compararmos no futuro, desde a fase de início de dieta. Portanto, ficamos com um historial completo desses valores e é bastante interessante para conseguirmos comparar e ver a nossa evolução. A aplicação também nos dá, quando instalamos pela primeira vez, quando vamos configurar, pergunta-nos o nosso peso, a nossa idade, a nossa altura e dá-nos um valor diário calórico de acordo com os nossos objetivos. Ignorem esses valores porque não são os mais corretos, as fórmulas usadas pela aplicação não são as recomendáveis, portanto não é uma coisa que queiramos seguir, mas também faz isso, bem ou mal, também tem essa funcionalidade. Permite-nos também copiar refeições de um dia para o outro, porque eventualmente vai acontecer, muitas vezes nós semanalmente repetimos algumas refeições, alguns alimentos. Portanto, quanto mais usamos a aplicação, mais fácil fica e menos tempo perdemos a utilizá-la. É possível também gravar refeições na aplicação. Se nós temos uma refeição que costumamos fazer que leva muitos ingredientes, em vez de estarmos sempre a adicionar ingrediente um a um, já sabemos as quantidades do alimento que vamos adicionar e a aplicação permite-me guardar todos esses alimentos com um único nome e, portanto, no dia a seguir eu sei que vou comer o bolo XPTO de chocolate, portanto, em vez de estar a adicionar um a um, já sei que se adicionar o bolo de chocolate, ele assume os valores todos corretos. Portanto, é uma aplicação bastante útil e é fundamental para conseguirmos seguir a nossa dieta, ter um registro diário da nossa dieta. Não é uma aplicação é fácil de começar a usar, mas não é muito fácil de usar de uma forma 100% correta. E eu, como tenho bastante prática na aplicação, que já uso há uma série de tempo e já estou habituado a erros que as pessoas costumam cometer, consigo-vos alertar para isso e evitar que vocês façam os erros que a maior parte das pessoas fazem, e eu mesmo, inclusive, também já fiz. Avançando agora um bocado para os erros e dificuldades principais deste tipo de dieta, um deles não há para onde fugir e é uma coisa que ao início não é nada agradável, que é o facto de termos de pesar os alimentos. Não é muito simples, às vezes irmos jantar fora ou almoçar fora e temos de levar a balança. Não é fácil porque as pessoas reparam e ficam com um olhar estranho, que perguntam o que é que se passa aqui, está de balança. Portanto, não é muito simples ao início. Não é 100% fundamental levarmos sempre a balança para todo lado, porque há situações em que não nos dá mesmo jeito ou até nos esquecemos e não é por causa disso que vamos arruinar a dieta. Se tivermos a hipótese, sim, é excelente porque conseguimos ter uma precisão. Caso não tenhamos essa hipótese, há sempre a alternativa de estimar. Portanto, olhar para o prato e ver quantas gramas de arroz é que pusemos, quantas gramas de
de carne é que temos. Portanto, ao início é mais difícil, ao início não temos a mínima noção, mas ao longo do tempo, quando vamos ganhando prática com a dieta, vamos conseguindo ter essa noção. Eu aqui também consigo, muitas vezes o que faço é, as pessoas enviam-me uma fotografia do prato que estão a comer e eu estimo os valores. Como tenho um bocado mais de experiência nesse campo, consigo dar uns valores mais exatos. Outro erro muito frequente é o facto de nós não sabermos se devemos pesar o alimento cru ou o alimento cozinhado. Muitas vezes temos essa dúvida e acabamos por cometer erros porque acabamos por pesar o alimento cozinhado, mas vamos meter na aplicação os macros do alimento cru. Está aqui uma série de nuances em que eu consigo ajudar e evitar que se cometam erros que são muito normais. Portanto, é normalíssimo que aconteça com toda a gente, porque ao início é mesmo assim. Outra coisa que ainda existem algumas pessoas que não têm noção, e eu inicialmente era uma delas. As pessoas pensam que olham para um bife e pensam que o bife é proteína e a batata é hidratos e o azeite é gordura, por exemplo. E se formos ver, não é bem assim. O componente principal, sim, é esse. Portanto, um bife de 100 gramas, o que tem mais é proteína, mas também tem gordura. Depois depende aqui um bocado do tipo de bife. Se for um bife de vaca tem um bocado de gordura, mais do que se for um bife de frango ou de peru. Se for um bife de porco, ainda mais gordura tem. Portanto, há aqui umas nuances, mas uma importante nota a tirarmos é que um alimento, muito raramente, é só constituído por um macronutriente. Grande parte das vezes é constituído pelos 3. Portanto, temos de ter noção disso, porque muitas vezes, imaginemos, chegamos ao fim do dia e falta-nos cumprir na nossa meta diária, falta-nos cumprir 10 gramas de proteína. Mas os hidratos já cumprimos e a gordura também. Mesmo o whey, que é a proteína em pó, tem alguma quantidade de gordura e de hidratos. Muito baixa, mas tem alguma. Portanto, se nos faltar uma quantidade alta de proteína, nós temos de consumir bastante whey e vamos acabar por rebentar as macros de gordura e de hidratos de carbono. Porque como o whey não é um alimento que tenha só 100% de proteína, muitas vezes as pessoas erram porque pensam, ok, falta-me só proteína, vou pegar ali no whey ou numa carne, ou uma coisa qualquer, e esquecem-se que esse alimento também tem, grande parte das vezes, componentes dos outros macronutrientes. Portanto, esse é um erro muito comum também. E por último, o erro que toda a gente que faz dieta para perder peso comete, toda a gente, é pensar que se chegou ao final do dia e não cumpriu a meta diária. Portanto, imaginemos que tinha uma meta de 2.000 calorias por dia, divididas entre os macronutrientes, e acabou por consumir apenas 1.800, o que o senso comum diz é excelente. Portanto, eu quero emagrecer, a minha meta, eu podia comer 2.000, comi só 1.800, espetacular, melhor não podia ter sido. E é um pensamento bastante errado. Porquê? É errado porque nós, ao consumir as 2.000 calorias, já estamos a introduzir um corte às nossas calorias de manutenção. Portanto, as calorias que precisávamos de ingerir para não perder nem ganhar peso, já estão a ser afetadas, por defeito, para nós perdermos peso. Ao afetarmos ainda mais, portanto, ao descermos ainda mais a ingestão calórica nesse dia, o que estamos a fazer é, como se costuma dizer, queimar cartuchos sem necessidade. Porquê? Porque se nós, com 2.000 calorias, estamos a conseguir perder peso, e peso de qualidade, portanto, não estamos a perder massa muscular, estamos a perder aos poucos gordura, a ideia de que se consumirmos ainda menos vamos perder mais peso não faz sentido. Porque o nosso organismo tem um limite máximo de gordura que consegue queimar. Portanto, ao comermos as 2.000 calorias, o nosso objetivo é conseguir perder o máximo de peso a comer essas 2.000 calorias. Quando o nosso metabolismo se adaptar a essas 2.000 calorias, e vai adaptar, portanto, mais cedo ou mais tarde, as 2.000 calorias vão nos deixar de servir para conseguirmos perder peso, porque o metabolismo se adapta àquilo que nós estamos a ingerir. Portanto, quando acontecer essa adaptação, o que vamos fazer é dar mais um estímulo ao organismo.
temos duas maneiras de o fazer. Ou aumentando a carga de gasto calórico diária, portanto aumentando a carga de treino, ou reduzindo calorias. Portanto, reduzindo nessa altura de 2000 para 1900, por exemplo, o nosso corpo vai acatar aquele estímulo e vai continuar a perder peso. E isto gradualmente, isto vai acontecer dependendo dos objetivos pessoais, mas pode acontecer várias vezes, até consigamos chegar ao físico que pretendemos. Se nós de início tivéssemos dado um corte enorme, o nosso organismo ia responder sim, íamos perder peso ao início. Sim, é o que acontece em grande parte das outras dietas. Portanto, temos um corte muito grande e perdemos peso, só que aí já não conseguimos garantir a perda só de massa gorda. Portanto, e o que vai acontecer é que o corpo se adapta e deixa de perder peso. Portanto, se nós em vez das 2000 estivermos a consumir 1600, o corpo vai perder peso, se calhar um bocado mais rápido até do que se estivéssemos a consumir as 1800, mas vai estagnar em breve. E quando estagnar, vai ser muito mais difícil dar-lhe o estímulo. Porquê? Porque já estamos num nível de calorias muito baixas. Portanto, desperdiçamos ali uma série de cartuchos sem necessidade nenhuma. A ideia da dieta é sempre progredir aos poucos, dando estímulos sempre que o corpo se adapta. Sempre que o metabolismo se adapta, damos um estímulo para que ele reaja. Portanto, e não podemos desperdiçar os cartuchos sem haver necessidade de os gastarmos efetivamente. Portanto, a ideia de que quanto menos comer melhor está completamente errada. Temos de comer aquilo exatamente o valor que nos foi calculado. E aí sim garantimos resultados e, para além disso, garantimos o mais importante, que é a longevidade. Garantimos resultados a longo prazo, sem entrar em dietas de restrição enormes que depois nos vão dar fome, nos vão obrigar a desistir porque não conseguimos aguentar mais. E pronto, foi este o resumo rápido que eu quis transmitir sobre a dieta flexível. O que é, em que é que assenta, como é que é possível termos resultados, quais são as vantagens que tem em relação a outras dietas, como é que conseguimos levar isto a cabo, como é que conseguimos medir as nossas metas diárias. Portanto, é tudo isto daquilo que estive a falar. Para finalizar, vou-vos dizer como é que eu vos posso ajudar a atingir os resultados que querem. Inicialmente, calculo as vossas calorias de manutenção. Portanto, fazemos um pequeno cálculo, idealmente monitorizando 1 ou 2 semanas normais de alimentação, para que consigamos saber quantas calorias é que estão habituados a consumir e consigamos fazer o paralelismo com o cálculo através de fórmulas das calorias de manutenção e assim perceber se há aí um desfazamento grande ou se podemos usar os valores que as fórmulas nos deram. E depois, consoante o objetivo de cada um, definir um corte ou um acrescento a essas mesmas calorias. A partir do momento em que temos esses valores, portanto, estamos prontos para começar o processo. Eu diariamente faço o acompanhamento, especialmente na fase inicial do diário de cada um. Portanto, a aplicação MyFitnessPal tem uma funcionalidade que permite que o utilizador partilhe o seu diário com outra pessoa. Portanto, eu consigo aceder aos diários de toda a gente que estou a acompanhar e saber quais foram exatamente os alimentos que as pessoas adicionaram. E com esse tipo de acompanhamento consigo perceber e descortinar erros que muitas vezes acontecem no registro de alimentos. Por causa daquela questão da base de dados aberta, muitas vezes acabamos por escolher alimentos que não têm os valores nutricionais mais corretos. Portanto, eu com a experiência que tenho consigo perceber efetivamente se o alimento escolhido é o mais indicado ou não e fazer a correção caso seja necessário. No início do processo também envio-vos um Excel para que possam preencher com os vossos valores diários de peso e com as vossas medições semanais de cintura e também possam preencher com os vossos valores diários de macronutrientes. Ou seja, na segunda-feira consumi 150 gramas de proteína, 60 de gordura e 200 de hidratos. Na terça-feira enganei-me e acabei por consumir só 140 gramas de proteína e acabei por passar um bocado a gordura, ou porque me enganei, ou porque tive um imprevisto e não houve hipótese de cumprir.
Portanto, envio-vos esse Excel para que todas as semanas vocês me possam enviar de volta e eu perceber o que é que está a acontecer, a evolução que estamos a ter e se há necessidade ou não de readaptar os valores dos macronutrientes, porque os valores que vos são passados inicialmente não quer dizer que sejam valores finais. E 99% das vezes não são. Portanto, é preciso, primeiro porque o corpo pode estar habituado a um nível de metabolismo diferente daquele que as fórmulas dão, e segundo porque o metabolismo se adapta e estagna. Portanto, e sempre que o metabolismo estagnar, é preciso dar um estímulo novo. E para dar esse estímulo novo, é preciso reajustar os valores diários de macronutrientes. Portanto, eu faço esse cálculo também. Para além de todo o acompanhamento alimentar, também indico um plano de treino de ginásio adaptado às vossas necessidades e aos vossos objetivos e ao número de vezes que podem treinar por semana, para que consigam aliar a parte da dieta à parte de treino, maximizando assim os resultados. Sendo que, sem qualquer tipo de dúvida, a parte mais importante é a dieta. Por último, disponibilizo também o meu número de WhatsApp para que consigamos falar por lá e tirar dúvidas mais facilmente, a maior parte das vezes por áudio, que é o mais prático, onde tiro todas as dúvidas que vão surgir, e vão surgir bastante certamente, porque é um processo novo para quase toda a gente e há sempre dúvidas. Eu tive essas dúvidas, as pessoas que eu acompanho também têm essas dúvidas, às vezes surgem dúvidas novas, portanto, o que faz com que tenha uma experiência já bastante grande e consiga dar resposta às dúvidas que surgem. Se efetivamente estiverem interessados em iniciar este processo e contar com a minha ajuda, podem me enviar um e-mail para o e-mail que está aí que aparece aí no vídeo, e eu terei todo o gosto em falar convosco.